te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que hoje nos conceda a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei-nos a vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus do nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo de 13 a 19. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos seus discípulos: quem dizei os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus disse: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares da terra será desligado dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra a solenidade de São Pedro e de São Paulo. O dia 29 de junho é o dia de São Pedro e São Paulo. A igreja no Brasil celebra essa liturgia de São Paulo e São Pedro no domingo seguinte. Então, por isso, hoje a igreja nos traz na sua liturgia a solenidade de São Pedro e de São Paulo. Foram considerados os grandes homens da história da igreja. Pedro foi escolhido o primeiro Papa e São Paulo foi um grande homem da história e por isso eles são considerados pela igreja como pilares, aquilo que sustenta a nossa fé. Então, por isso, hoje, ao celebrar essa solenidade, devemos meditar profundamente tudo aquilo que a liturgia nos apresenta, para que realmente possamos olhar para esses grandes da história, que é Pedro e Paulo, podermos também ter o encorajamento, a disposição e a perseverança que eles tiveram para construir a Igreja de Jesus Cristo.
pegando aqui na primeira leitura, a perseguição do povo judeu para com os cristãos era muito grande. Aqui até fala no início, né, que o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-lo, mandou matar a espada Tiago, para intimidar, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Então Pedro, quer dizer, porque agradava aos judeus. Imagina, amados, o que é a autoridade, o autoritarismo, né, o abuso de poder. Herodes tinha poder de prender, e por isso, porque agradava, né? Então a gente vê muitas coisas, o sistema aí nosso que muitas vezes não funciona, porque fazem coisas só para agradar. E assim Herodes fazia uma crueldade com aqueles que davam a vida por Jesus Cristo, porque agradava o povo. Por isso o povo tinha então uma compreensão totalmente errada de Pedro, né? De Pedro os apóstolos, né? Tanto que aqui Tiago já tinha sido martirizado. E aqui fala que enquanto Pedro estava preso, o que acontecia, amados? Enquanto Pedro estava preso, Pedro era mantido na prisão. A igreja rezava continuamente a Deus por ele. Entendeu? Então a igreja, ela precisa rezar muito por aqueles que comandam a igreja, para que realmente possa viver uma fé aonde ela seja uma fé inabalável como a fé de Pedro, que o poder do inferno nunca vai poder ter vez. E Pedro então aqui fala como a igreja rezava, os anjos vieram, as correntes caíram e eles foram libertos, todo esse acontecimento. Então nós também precisamos, como igreja, rezar pelos nossos líderes religiosos para que caia toda a corrente que possa prendê-lo a anunciar o reino de Deus. E aí então, aí São Paulo era um perseguidor do povo de Deus, porque ele era um judeu radical, e ele tinha aquela mentalidade, e ele não queria aceitar o cristianismo de forma nenhuma, porque ele tinha autoridade para... Quantos foram mortos por intermédio, né, ou ligação de Paulo? E aí Jesus, conhecendo, né, toda a capacidade, Paulo era um homem muito inteligente. E aí Jesus, vendo, fez com que ele caísse do cavalo e se convertesse, se tornasse esse grande homem da história. E aí nessa leitura que nós temos aqui, de Timóteo, Paulo fala uma das coisas mais importantes para a nossa vida de fé, amados. Ele, ao se converter, ele cria toda uma resistência dos judeus que era aliado dele, depois ficou contra ele, né? Ele sabia que isso iria acontecer, mas a causa de Jesus Cristo foi muito maior. Por isso ele fala assim: eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Agora estou esperando a coroa da vitória que o meu justo Senhor me concederá. Olha que lindo, amados. É isso que a igreja hoje quer celebrar. A igreja quer celebrar esses pilares da igreja, que nós possamos também ter essa coragem de Pedro, essa coragem de Paulo, essa determinação, porque muitas vezes, olha, eles não desistiram jamais. Eles não desistiram jamais do seu projeto de seguir Jesus Cristo. Qual é o sentido da nossa vida? Muitas vezes nós trabalhamos aí nos movimentos, nas pastorais, não vê a hora de passar o cargo para o outro, e fazemos até muitas vezes mal feito, ou criamos conflito, contenda, divisão, de vez de evangelizar. E muitos, por qualquer motivo, afasta da igreja, vai para o outro lado, faz uma confusão tão grande, e aí a gente vê esses homens que deram a vida, mas não desistiram da verdade que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Evangelho então nos traz esse lindo Evangelho que Jesus pergunta: quem eu sou? Se nós hoje fosse perguntar aqui, o que o povo acha de Jesus? Naquele tempo eles eram um grande desafio para evangelizar os judeus pagões.
Hoje nós temos um grande desafio para evangelizar os cristãos. Quer dizer, qual é a pergunta de Jesus? Para o povão aqui, quem eu sou? Eu não sei, pode ser se compararam até com grandes homens, não sei se hoje a gente pode dar essa resposta. Mas aí Jesus vem além e fala assim, e você? Para você, quem eu sou? Pedro, com todo o poder, autoridade e sabedoria, fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, uma resposta de um espírito que agia, por isso Jesus falou assim, essa resposta não pode vir do humano, essa resposta só pode vir de Deus. Entendeu, amados? E por isso, então, nós precisamos desse espírito de conversão, esse espírito de santidade, esse espírito de perseverança, de entrega total, para que realmente a igreja possa ser sustentada hoje, através de nós que nela habitamos, encorajando as pessoas, levando a comunidade à oração, à contemplação, à vivência de fé, sem rusga, sem tantos conflitos desnecessários. A igreja precisa ter homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Por isso nós estamos hoje celebrando esse grande pilar que sustenta a igreja, por isso que nós, depois de mais de 2000 anos nela, habitamos. Então que Deus nos ajude a viver uma fé aonde nós possamos nos espelhar nos grandes dos nossos que por ela passou. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.